Mais um vídeo de qual é o melhor CDB para 2023. Todo mundo posta vídeo sobre isso, mas eu resolvi fazer diferente. Ao invés de falar qual que é a melhor opção, eu quero te ensinar a escolher o melhor tipo de CDB, o melhor investimento de acordo com os seus objetivos. Então, será que você tem que investir num pré-fixado, num pós-fixado, num atrelado à inflação? É isso que eu quero te explicar hoje para você não ficar dependendo desse tipo de vídeo mais, para você conseguir tomar a sua própria decisão de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos de vida. Então, sem mais delongas, já deixa seu like aqui embaixo se você acha que isso vai te ajudar e vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e olha só, eu quero que você entenda muito bem esse vídeo e para isso eu preciso te contar uma leve historinha bem rapidinha antes de entrar na parte de como você deve escolher cada investimento de acordo com os seus objetivos. Imagina o seguinte, um amigo seu te pediu dinheiro emprestado, ele te pediu lá R$1.000 emprestados para te pagar daqui a um ano. Só que você pensa, poxa, esse amigo meu ele é meio caloteiro, não sei se vale a pena emprestar o meu dinheiro para ele não, porque vou emprestar R$1.000 pra ele, lá na frente ele vai me devolver os R$1.000, mas e aí? E eu nem sei se ele vai me devolver. Então você fica pensando e você fala, não, beleza, eu aceito te emprestar os R$1.000, só que lá na frente você vai me devolver R$1.100, por exemplo. Então, isso que você está cobrando, esses R$100 a mais que você vai receber, é uma recompensa por você abrir mão do seu dinheiro hoje e receber ele lá na frente, considerando o risco que você está correndo também ao emprestar o seu dinheiro para o seu amigo, sem saber se ele vai te devolver, né? E aí no mercado financeiro, essa recompensa a gente chama de juros. E além dos juros, nós temos a taxa de juros também. Qual que é a diferença, né? Basicamente, você tem lá um amigo seu pegando R$1.000 emprestados e vai te pagar 100, tem uma outra pessoa querendo 50 mil emprestados e vai pagar 10 mil de juros, por exemplo. Então, tem milhares e milhares de pessoas pegando dinheiro e emprestando dinheiro na economia durante o mesmo período, em períodos diferentes também. E naturalmente, cada empréstimo desse tem riscos diferentes. E aí, para não ficar falando, peguei R$1.000, vou pagar 100 de juros, peguei 50 mil, vou pagar 10 mil de juros. Para não ficar falando isso, a gente fala, por exemplo, que está pagando 10% de juros para o seu amigo. Ou então, que está pegando 50 mil vai pagar 10, está pagando 20% de juros. Quando você pega os juros que você está pagando e divide pelo valor que está sendo emprestado, por exemplo, 100 dividido por 1.000, vai chegar em 0,10. Ou seja, para cada real que você empresta, você está recebendo 10 centavos de juros. Então, 10% de retorno ao fazer aquele empréstimo. Então, taxa de juros nada mais é do que esse valor percentual que você receberia de recompensa ao abrir mão do seu dinheiro hoje para recuperar ele lá na frente. Só que, igual eu falei, tem várias pessoas, milhares e milhares de pessoas fazendo empréstimos na economia durante o mesmo período e muitas vezes a gente não sabe se aquele empréstimo é bom ou não. E é por isso que existe uma taxa de juros base que vai balizar todos esses empréstimos na economia. E essa taxa é o que a gente chama de taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia aqui no Brasil e ela serve de base para empréstimos e financiamentos, para investimentos de renda fixa, para todas as outras taxas que acontecem aqui na economia do Brasil. Então, como ela é considerada a taxa de juros livre de risco, ou seja, quando você empresta seu dinheiro pro Tesouro Direto ali no Tesouro Selic, que você vai receber exatamente a taxa Selic como juros, aquele ali é o título livre de risco da economia. Não existe nenhum título na economia que tenha menos risco do que o Tesouro Selic. Então, você só vai tirar o seu dinheiro do Tesouro Selic, vai deixar de emprestar o seu dinheiro pro Tesouro Direto para emprestar, por exemplo, pro seu amigo, se o retorno que o seu amigo vai te oferecer for maior do que você receberia lá no título do Tesouro Selic. Então, sempre que a gente está considerando empréstimos e investimentos na economia, a gente tem que considerar essa relação de risco e retorno. A gente tem lá um título que tem um determinado risco e um determinado retorno. A gente só vai tirar o nosso dinheiro daqui para colocar em outro se, sabendo que ele tem mais risco, se ele vai oferecer um retorno maior. E se esse retorno maior compensa o risco adicional que a gente está correndo. E aí na economia também nós temos 3 tipos de rentabilidade, por exemplo, nos nossos CDBs. A gente tem a rentabilidade pós-fixada, que é aquela rentabilidade que vai render, por exemplo, 100% do CDI, que é uma taxa bem próxima da Selic também, 120% do CDI. Então a gente não sabe exatamente o quanto que a gente vai resgatar lá na frente, mas a gente sabe que independentemente de qual seja a Selic, a gente vai receber, por exemplo, exatamente aquela taxa Selic, ou então exatamente 100% do CDI, 120% do CDI. E aí nós temos também a taxa pré-fixada, que é aquela taxa que a gente sabe exatamente quanto que a gente vai resgatar. Se você emprestou, por exemplo, R$1.000 para receber 10% ao ano, você vai receber lá na frente 10% sobre 1.000, que são R$100, então você sabe exatamente qual que vai ser o seu valor do seu resgate. E por fim, nós temos os títulos também atrelados à inflação, que vai render o IPCA mais uma taxa pré-fixada. O valor que você investiu, ele vai ser corrigido pela inflação ao longo do tempo, então isso vai manter o seu poder de compra e ainda você vai receber uma taxa pré-fixada acima da
inflação, ou seja, você vai ter um ganho real naquele seu investimento. Sempre vai ganhar acima da inflação, desde que você segure esse título até o vencimento. Então, via de regra, vou ser extremamente prático aqui para te falar qual que é o melhor investimento para cada objetivo. Se você está buscando um investimento, por exemplo, para o curto prazo, para sua reserva de emergência, que você precisa de alta liquidez e baixo risco, os títulos pós-fixados com liquidez diária encaixam muito bem. Então, se você quer, por exemplo, deixar sua reserva de emergência, busque um CDB que renda pelo menos 100% do CDI, que tenha baixo risco. Então, essa seria a melhor opção para os investimentos de curto prazo. Mas, se você está buscando um investimento de médio ou longo prazo para algum objetivo específico ou até mesmo para sua aposentadoria, existem opções melhores. Se você está buscando, por exemplo, um investimento de médio prazo, curto médio prazo, que você tem uma data específica para acontecer aquele seu objetivo, por exemplo, você vai viajar, ou então você vai trocar de carro, vai trocar de casa, quer fazer uma festa de casamento, isso tudo você tem a data marcada que você vai precisar daquele seu dinheiro. E aí, nesse caso, você pode abrir um pouco de mão da liquidez diária, pegar um CDB que tem um vencimento no prazo fechado ali, de acordo com a data que você precisa do seu dinheiro, para não correr o risco de investir para 2029 e você precisava do dinheiro em 2026. Não, você precisa fazer ali o match dos prazos, né? Então você vai fazer esse match dos prazos e depois vai colocar o seu dinheiro num CDB que tem aquele vencimento específico, um CDB, por exemplo, que seja pré-fixado, que aí você consegue saber exatamente quanto você vai resgatar lá na frente. Isso vai te ajudar a fazer a projeção do dinheiro que você precisa para aquele seu objetivo. Só que tem uma coisa que pode atrapalhar esses planos se você está pensando, por exemplo, para o longo prazo, e essa coisa é o que a gente chama de inflação. A gente sabe que o nosso dinheiro perde valor ao longo do tempo e a gente precisa sempre ter uma correção da inflação ao longo do tempo também para a gente ganhar mais do que a inflação. Se a gente vai pré-fixar o nosso investimento a 10% ao ano, só que isso no longo prazo corre o risco de em algum ano a inflação for 12%, por exemplo, de nada adiantou você ganhar os 10%, porque você está perdendo 12%. Então você está 2% no negativo naquele ano específico. Então, caso você esteja pensando em objetivos de longo prazo, como por exemplo a sua aposentadoria, faz sentido você colocar o seu dinheiro em títulos atrelados à inflação, IPCA mais alguma taxa pré-fixada, justamente para ter esse ganho adicional em relação à inflação e conseguir aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, resumindo o título do vídeo e a resposta que você estava buscando aqui, tudo depende de qual é o seu objetivo. Se você está buscando um título de curto prazo, por exemplo, com alta liquidez e baixo risco, os títulos pós-fixados encaixam muito bem. Se você está buscando um título de curto, médio prazo, que você precisa saber exatamente quanto que você vai resgatar, os pré-fixados são a melhor opção para esse objetivo. E se você está buscando, por exemplo, um investimento para o longo prazo, para sua aposentadoria, que você quer proteger o seu dinheiro da inflação ao longo do tempo, os títulos atrelados à inflação encaixam muito bem aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo. Um grande abraço e até lá.